Fala pessoal, tudo jóia? Gente, novamente no canal, trazendo para vocês todas as notícias do Corinthians de forma exclusiva. E vamos iniciar falando um pouco aí do mercadão da bola que tá agitado no timão. O garoto Wesley virou alvo do Fenerbahçe, clube turco que acaba de contratar o português aí, José Mourinho. Com possibilidade real aí de perder o jogador, o Corinthians ficou muito longe dos 30 milhões de euros que sonhava pelo garoto. Algumas semanas atrás, o West Ham ofereceu aí 18 milhões de euros para contratar o atleta. Porém, o Corinthians disse não. Disse não por quê? Porque Caio, que é braço direito do presidente Augusto Melo, assegurava que chegaria aí uma proposta de 30 milhões de euros. Porém, o tempo passou e nenhuma proposta próxima desse valor foi apresentada ao Corinthians. Então, houve uma consulta também do Borussia Dortmund, que toparia pagar aí cerca de 20 milhões de euros, né? Também essa proposta aí não andou e no momento não existe nenhuma oferta pelo garoto Wesley de 18 anos. Exceção a essa consulta feita pelo Fenerbahçe. Esses 18 milhões de euros que o clube turco está disposto, né, a pagar, equivale aí aproximadamente a 109 milhões de reais. Bem distante, novamente vou frisar aqui, dar uma sublinhada, bem distante dos 30 milhões de euros que o Corinthians sonhava, né, em ganhar com esse atleta aí. Mas diante de todas essas dificuldades financeiras, né, o timão passa, né, Corinthians, existe uma possibilidade muito grande, né, desse negócio ser concretizado, né, a qualquer momento. O Corinthians precisa de dinheiro. É um clube muito endividado. Caio, que é o braço direito, aí assegurava uma proposta de 30 milhões. Não houve essa proposta. Não, então o Corinthians precisa fazer dinheiro porque tem muita dívida, tem muita despesa. E o Wesley, que está despontando e subiu, né, para o time ano passado, o time principal ano passado, destacou bastante e é um jogador que pode girar um dinheiro bom para o Corinthians. Mas aproximadamente aí 20 milhões, nada mais do que isso. O muito, se chegar a 20 milhões. Mas o Corinthians queria 30 milhões de euros, né? Então por isso que esse negócio aí tá difícil sair, porque os times oferecem 18, no máximo 20. O Corinthians quer 30, tá difícil. Mas o Corinthians vai precisar de fazer dinheiro, precisa liberar o jogador, porque precisa de pagar, honrar os compromissos. E para completar aí nossas informações, né, sobre contratação, o Timão tem conseguido aí avançar nos jogadores de frente, né? Não tem conseguido avançar no jogador de frente. Já foram 4 contratações, Hugo Souza, né, André Ramalho, Alex Santana, Charles, todos os jogadores já foram contratados. Mas Corinthians ainda negocia com Cuejar e Facundo Bernal. Cuejar é um pedido do técnico Ramon Dias. Facundo Bernal é visto pela diretoria do Corinthians, né, como um jogador que pode e tem muito potencial para revenda aí no mercado, né? Corinthians também busca aí 2 atacantes, né? Gonçalo Plata, né? Corinthians, eu acho inviável porque o valor dele é 12 milhões de euros. Vinheto foi oferecido, porém também é um jogador muito caro e o Corinthians precisa ficar atento a essas contratações. Por quê? Porque a janela se encerra dia 2 de setembro. A janela que abriu dia 10 de julho se encerra dia 2 de setembro. Então, o Corinthians precisa ir ao mercado o quanto antes possível, mas com responsabilidade e sabedoria. Porque não adianta gastar um caminhão de dinheiro e não fazer boas contratações. No primeiro semestre, com o presidente Augusto Melo sendo eleito, ele chegou nos primeiros 6 meses, acabou gastando aí 130 milhões, um pouco mais ou um pouco menos, mas bem aproximado de 130 milhões com reforços. E esses reforços surtiram muito pouco efeito, tendo em vista que o Corinthians acabou contratando jogador que não tem qualidade técnica para vestir a camisa do Timão. Dou exemplo para vocês, muito real.
que chegou a treinar no Corinthians e depois voltou pro Flamengo. Então o Corinthians já iniciou fazendo péssimo negócio. Mateuzinho custou 5 milhões de dólares. Então um jogador de mais de 20 milhões de reais. Veio do Flamengo, mas não tem condições de jogar no Corinthians. A gente percebe. Hugo não foi na administração do presidente Augusto Melo. Foi do Willian Monteiro Alves, né, que chegou no final do ano. Mas os dois laterais do Corinthians, para mim, são inqualificados para vestir a camisa do timão. Tanto o lateral direito, que é o Mateuzinho, quanto o lateral esquerdo, que é aí o Hugo. A defesa do Corinthians é uma avenida. A defesa do Corinthians é uma peneira. Kaká, Félix Torres, né, Gustavo Henrique, são jogadores que, sinceramente, é para compor o grupo e não chegar a vestir a camisa para ser titular. Corinthians tem uma deficiência técnica enorme. Então o Corinthians fala em algum jogador aí, Gonçalo Plata, um jogador excelente, chegaria para ser titular no Corinthians, sem sombra de dúvida. Porque o Corinthians tem algum jogador que não tem condições de ser titular. Pedro Henrique, nossa senhora, falta muita qualidade técnica. É esforçado, é dedicado, mas não tem a capacidade técnica necessária para vestir a camisa do Corinthians. O Corinthians tem um time hoje muito vulnerável, um time hoje que não tem capacidade para bater de frente como o time do Palmeiras, do Botafogo, do Atlético Mineiro, do Flamengo. Olha aí, falei 4 times que o Corinthians não tem capacidade para bater de frente. Que se bater numa semifinal, qualquer decisão, o Corinthians acaba perdendo. Porque o time do Corinthians é fraco. Ano passado, nós ficamos praticamente o campeonato inteiro na zona de rebaixamento. Certo? E olha que, na minha modesta opinião, o time do Corinthians ano passado era muito melhor do que esse ano. Acabaram saindo vários jogadores que o time desse ano, as contratações que foram feitas, para mim o time é mais ruim. Saiu o Cássio, saiu o Gil, saiu o Renato Augusto, saiu o Giuliano e chegaram outros jogadores com a capacidade técnica inferior. Por isso que o Corinthians começou o campeonato e até hoje não saiu da zona de rebaixamento. E para sair, vai ter que jogar muito mais do que está jogando. E eu sempre dou esse exemplo aqui no canal. Não há possibilidade nenhuma de você fazer um omelete sem ovo. E o time do Corinthians, não adianta trocar treinador. Já saiu o Mano Menezes, já saiu Antônio Oliveira, agora chegou o Ramon Dias. Mas o problema do Corinthians não é treinador. Se é um dos problemas, pode ser o menor e não o maior. O problema do Corinthians é o elenco. Por quê? Porque a nossa diretoria é omissa, a nossa diretoria é irresponsável, a nossa diretoria é incompetente, a nossa diretoria é amadora. E dentre todos os adjetivos pejorativos, eles não conseguem fazer um trabalho sequencial de qualidade. Quer contratar grandes jogadores, quer parar de sair na mídia com esses escândalos de lavagem de dinheiro, a Polícia Civil investigando o Corinthians. Então é muita coisa ruim que tá rolando lá dentro. Isso acaba torcedor invadindo o CT, torcedor invadindo a sede social do clube, sala do diretor, do presidente, os torcedores têm acesso. Então o Corinthians é uma bagunça, o Corinthians é uma desorganização total, o Corinthians é uma lástima. Então o que acontece fora, extra, acaba gerando resultado negativo dentro do campo. Por quê? Hoje o Corinthians é um time sem credibilidade no mercado. Hoje muitos jogadores não querem jogar no Corinthians porque sai direto na imprensa que o Corinthians deve direito de imagem, deve direitos trabalhistas, deve rescisão contratual. Corinthians é um clube que tem muita ação judicial. Então hoje os boleiros, os jogadores estão de olho em tudo. Então essas notícias, Corinthians faz algumas contratações, né, como o Fausto Vera não quitou, né, o Argentino Júnior. Então o Corinthians perdeu a credibilidade no mercado. Ninguém quer vender pro Corinthians fiado. Ou o Corinthians dá uma porcentagem só e depois paga o resto. Porque não tem credibilidade. A credibilidade foi gerada, essa descrença aí, por parte do Corinthians. Então ninguém quer fazer negócio. O Corinthians hoje é um clube que tem dívida, perdeu
um patrocínio astronômico. Por quê? Por tudo que eu falei, por falta de responsabilidade, por amadorismo, né? Senão, a Vaidbet estaria no Corinthians. A Vaidbet tinha um patrocínio no Corinthians de 370 milhões, 10 milhões todo dia primeiro de cada mês. O Corinthians perdeu esse patrocínio. Agora está lutando aí no mercado para angariar um patrocínio igual a Vaidbet. Igual a Vaidbet não vai conseguir. A Vaidbet hoje é a maior casa de aposta do Brasil, certo? Mas o Corinthians, pelo menos próximo, deveria, dos 300 milhões, 310 milhões, mas até hoje o Corinthians não fechou nada. Nós precisamos reforçar, nós precisamos contratar e não temos dinheiro. E se não reforçar o time, bem mais do que está reforçando, vai ser rebaixado no Campeonato Brasileiro de 2024. E ano que vem, 2025, estaremos disputando a Série B do Brasileirão. É triste, é lamentável, mas é a realidade. Então aqui nesse canal a gente trabalha com os fatos. E aqui não tem fake news. O que acontece a gente traz para vocês. A imprensa, Augusto Melo concedeu uma entrevista recentemente, culpando a imprensa daquele outro, não sei mais o que. A imprensa não tem culpa de nada. A imprensa divulga o que acontece. Agora, o trabalho é mal sucedido, é do presidente Augusto Melo, é do Fabinho Soldado, é de vários diretores da base, inclusive 9 já deixaram a base do Augusto Melo. Então Augusto Melo está fortalecendo a oposição, que na próxima eleição virá contra ele. Mas Augusto Melo não adianta ficar falando do passado. Ai, que o clube está endividado. Ai, que o Duílio Monteiro deixou o clube dele endividado. Não, Augusto Melo já sabia de tudo isso. Até porque no passado ele trabalhou com todas essas pessoas que eu estou falando. Certo? Então ele sabia de tudo isso. Agora é chegar, trabalhar. E trabalhar de forma correta. Prestar um serviço extraordinário para o Corinthians. E hoje eles têm prestado ao Corinthians um desserviço. E aí, fiel, o que vocês acham? O Corinthians consegue contratar um jogador de alto escalão aí, como o Facundo Bernal, o Gonzalo Plata? O que vocês acham? Deixa aqui no canal um comentário, deixa um like. Se não é inscrito, deixa sua inscrição, ativa a notificação, porque todo dia eu gravo vídeo sobre as notícias do Timão e vocês receberão tudo de primeira mão e de forma exclusiva. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!